Boa noite, meus arpeiros, minhas arpias. Mais um programa voando alto, cada vez mais alto, com mais informação, mais expansão de consciência. Já vai chamando todo mundo aí, porque hoje a live promete uma live internacional, com nada mais, nada menos, Francina Itacara, uma brasileira que hoje atua em 2 países. Você acha que você trabalha muito? Imagina 2 países para você trabalhar e expandir consciência. Ela trabalha hoje no Brasil e em Portugal, mais em Portugal do que aqui, mas volta e meia ela vem para o Brasil para dar suas formações também. Então já vai enviando aí o seu direct. Deixa eu até pôr aqui também para mim conseguir ir mandando para todo mundo, para que a gente possa ter o máximo de pessoas vendo essa live que vai dar o que falar. Boa noite, Gomes, Sandra Cristina, boa noite, Coço, minha querida, Luísa Maria, muito bem-vinda, Antô, minha linda, lá de Pedrinhas, boa noite, a Ivete, que nunca falta também. Deixa eu só atualizar aqui para mim conseguir ver vocês, eu quero ver o chat com letras grandes e garrafais para eu enxergar. Vai chegando a idade, gente, é isso que nos resta. Graças a Deus. Então, lembrando que se você quiser concorrer hoje é uma sessão privada com ela, olha que honra. Pensa numa terapeuta que está dando muito o que falar pela técnica que ela mesma canalizou. Vamos entender um pouco mais na live de hoje, como foi a história dela, como que ela entrou na área e que técnica é essa, ou quais são as técnicas que ela canalizou e hoje tem grandes resultados. E o sorteio hoje é exatamente uma sessão com ela, privada com ela, única com ela. Então já vai mandando aí hashtag programa voando alto para você concorrer a essa sessão. Só vai ganhar, só vai concorrer, aliás, quem colocar hashtag programa voando alto, quem tiver inscrito no canal, isso é importante falar, e quem tiver na live na hora do sorteio. Não adianta colocar o nome e sumir e fazer janta. Pode fazer janta? Pode. Desde que você esteja atento, escutando tudo aquilo que está sendo dito. Ou que você faça depois do programa. Né? O programa acaba 8 horas, 20 horas, cedo aqui no Brasil, porém lá em Portugal, meia-noite praticamente já. Então, esperando a nossa convidada querida chegar, para que a gente possa, então, iniciar mais um bate-papo com essa terapeuta, que é uma grande surpresa para nós. Ela esteve no Brasil recentemente, eu fiz um workshop com ela, eu acho que faz uns 2 meses, 3 meses mais ou menos. Foi quando eu conheci o casal, o Gregory, que já deu, inclusive, uma entrevista para nós, e ela, que veio, que me admirou com o dom que ela tem. Ela tem um dom especial, que a gente vai entender e conhecer um pouco mais. Faça janta e acompanhe o fervência. É isso aí, eu tô. Vamos superar a fome, meu povo. E vamos enfrentar, porque temos que ter fome do quê? De conhecimento. E aqui está ela, a Fran Estela, chegando para nós aqui. Deixa eu chamá-la já. Calma lá, que aqui hoje muitas pessoas entrando. Deixa eu achá-la aqui para a gente. Vocês vão perceber, vão sentir isso quando ela chegar, porque ela realmente tem essa luz especial. Fran, vê se você recebeu o convite aí, Fran, minha linda. Já estamos aí, já mandei para você o convite. Se você não recebeu, me fala que eu mando de novo. Boa noite, estética terapeuta Luciana, muito bem-vinda. Mande coraçãozinho, comente aí nos comentários para que mais pessoas recebam essa live também. Manda no direct, porque com certeza não vão se arrepender. Vai ser surpreendente a live de hoje, porque ela vai estar falando de um tema que ela vivencia, porque como ela tem um dom especial, ela vem falar sobre proteção psíquica. Ela consegue ver aquilo que a gente não enxerga. Boa noite, Desipurri. Muito bem-vindo, meu querido, também essa noite. Enquanto... Fran, vê se você recebeu o convite aí, Fran. Se não recebeu, me avisa que eu mando de novo para você. Ou você dá um oi para mim aqui que eu mando. Mas eu já mandei. Deixa eu ver se... Hoje ela está sozinha lá em Portugal, o marido está em outro país trabalhando. Boa noite,
Juliana, muito bem-vinda. Juliana Armone de Barros. Começa já por hashtag Programa Voando Alto aí também para concorrer a uma sessão com ela. Porque vai ser uma maravilha essa sessão individual com ela. Eu tive, como eu estava falando desse workshop que ela deu lá no espaço Instituto Sol, em Prudente. Ela veio 2 dias dar essa formação e ela fazia atendimentos também particulares entre uma coisa e outra. E realmente ela tem um dom muito especial. A gente vai entender um pouquinho nessa noite como tudo começou, né? Como que ela chegou aí nessa experiência, né? De um dom diferente de muitos. Convidando aqui Fran. Isso, vê se foi, Fran. Fran está falando que você precisa de uma versão mais recente do Instagram para participar. Eu acho que você vai ter que sair e atualizar o seu Insta para você conseguir entrar, porque não está dando, está falando que está desatualizado a sua versão. Confirma aí, minha querida. Enquanto isso, a gente vai conversando aqui. Enquanto ela vai atualizando, eu vou dando aqui os recados enquanto isso. Lembrando que nós temos, né, os cursos do Instituto Arpia, para quem ainda não conhece o Instituto é um instituto de formação presencial, formação terapêutica, em várias linhas. E por que nós optamos pelo presencial e não fomos para o online, igual tantos outros já foram? Porque nós queremos fazer com que sejam imersivas as formações, ou seja, sejam experienciais. Não adianta conhecer o conteúdo e não passar pela experiência. Então, por isso que nós fazemos dessa forma. Todas as formações que nós temos, por enquanto, são presenciais. Então, nós teremos o curso de Reiki, ainda no final deste mês, Reiki nível 1 e 2, Reiki Usui, Mikao Usui, para quem não sabe, é essa linha que nós puxamos, que é a mais pura, a mais tradicional, que ocorrerá no dia 25 e 26 de março. Mês que vem nós teremos curso de constelação familiar, tão esperado, porque nós damos normalmente no máximo 2 vezes ao ano. Então vai abrir uma turma agora de constelação familiar, 27 a 30 de abril. Se você tem interesse, corre, porque tanto um como o outro já estão com as vagas quase todas preenchidas. Por quê? Porque são cursos, igual eu falei para vocês. Primeiro, porque são presenciais, né? Muitas pessoas estão cansadas do online e querem ter a experiência. Segundo, porque são essas imersões que ocorrem durante esses cursos. Por falar em imersão, nós teremos a nossa imersão 3 dias em junho. A primeira imersão, nós tínhamos os dias terapêuticos que ocorriam uma vez por mês, uma vez cada 2 meses. Já foram em áreas rurais, né, em sítios, já foram em cachoeiras, várias em cachoeiras. E agora a gente quer fazer em formato de imersão para conseguir... Vamos ver se vai agora. Conseguir trazer esse conhecimento mais profundo, mas não só o conhecimento, a experiência mesmo, né, de ir além. Chegou! Olá! Muito bem-vinda! Tá me escutando bem? Já estava preocupado. Muito bem-vinda, Fran. Você foi muito esperada, viu? Ai, que delícia saber disso. Tá escutando muito bem? Tá tudo certo? Tudo ótimo. Para mim está tudo bem. Para vocês também tá aí, gente? Fala, mas está tudo bem. Olha, inclusive, quem tiver dúvidas, já mandem não sei o que aconteceu as dúvidas que vocês tiverem também. Concorrendo hoje a uma sessão com ela. Hashtag Programa Voando Alto. Se inscreva no canal. E todas as agendas, né, dela vão ser colocadas depois lá no YouTube, com todos os canais, como fazer para achar essa mulher. Quando que ela vem para o Brasil, nós ainda não temos data, eu acho. Vamos saber daqui a pouco. Mas tem como falar com ela, fazer atendimento online. Lembrando que agora nós também, a partir de ontem, se eu não me engano, ontem, entramos na plataforma também do Spotify. Então agora realmente é um podcast também. Não é só um videocast, é um podcast também. Quem não consegue ver, não quer ver a imagem, quer ouvir quando faz as coisas, estão aí na plataforma do Spotify também, que deve subir amanhã essa entrevista que fica gravada no Insta. Então vai estar no Insta, vai estar no YouTube, vai estar no Spotify e onde mais for possível. Então manda para o máximo de pessoas possível. E a querida, vamos lá, para quem não conhece a Fran, já é quem não conhece a Francine, como que
tudo começou na sua vida. Como que foi essa história? Você sempre quis ser terapeuta? O que que aconteceu para você chegar aqui hoje e ser uma terapeuta? Conta um pouquinho para nós. Ai, vou contar rapidamente minha história, Kleber. Primeiramente, peço desculpas aí, o meu atraso, meu Instagram fora da versão e a minha Imagina. filha aqui me chamando. A gente se vira nos 30, não é? Mas vamos lá, contando um pouquinho da minha história com as energias, né? Eu nunca pensei na minha vida em ser terapeuta holística. Eu nunca pensei em trabalhar e me profissionalizar trabalhando com a espiritualidade. E mais do que isso, eu julgava quem fazia isso. Como eu julguei a minha mãe, que tinha e tem ainda tanta sensibilidade, mediunidade e trabalha com energias. Nunca imaginei que isso fosse acontecer na minha vida. Até que eu tive episódios em que eu não podia mais ignorar a necessidade de olhar para esse lado espiritual. E foi quando eu comecei a me entender, foi quando eu comecei a aceitar a minha sensibilidade e aprender que eu podia trazer benefícios, né, e me curar com isso, que aí eu percebi que eu podia ajudar os outros também na trajetória deles, nessa busca do equilíbrio espiritual, do equilíbrio energético, de entender as habilidades psíquicas que todos nós temos, não é? E quando eu trabalhei essa autoaceitação e passei a entender que todos nós somos médiums, todos nós somos canal, todos nós somos intuitivos e sensitivos, quando eu passei a aceitar o humano que somos, não é? Eu passei a me autoaceitar. E quando eu fiz essa jornada da autoaceitação, tudo na minha vida passou a fluir. Mas eu sei, você contou no workshop, vamos tentar desglosar um pouco mais. Eu sei que o tempo é curto, mas é para dar um pouco mais de gosto. Você falou que no começo você não aceitava. Porque, como posso dizer, algumas consequências também dessa resistência sua, né, em aceitar o dom ou não. Vamos começar assim. Como que começou? Você via coisas que os outros não viam? Era mais ou menos isso? Você sentia coisas que os outros não sentem? Só para a gente começar a nortear isso. Sim, então vamos lá, colocar um pouquinho da minha história desde pequenininha. Sempre fui uma criança muito sensível, uma criança que chorava muito ou ria muito, sabe, estava sempre nos extremos. E desde pequena eu sempre tive os amigos invisíveis, sempre tive pessoas e sensações que eu via e que a maioria das pessoas diziam que elas estavam mortas. E eu sempre sentia isso ao longo da minha vida. E eu tive alguns episódios, né, durante a minha vida, dos quais eu falo que eu não pude ignorar. Por exemplo, com 1 ano de idade, claro que eu não me lembro desse episódio, mas a minha mãe lembra muito, né? Porque afinal de contas ela que sofreu com isso. Desde 1 ano de idade, eu tinha, assim, distúrbios e muita dificuldade em expressar as sensações, a intuição e tudo isso. E aí, quando eu fui, ah, mudei, né, do interior, minha família foi de São Paulo para o interior, eu comecei a sentir essa mudança dentro de casa. E, como hoje, né, depois de estudar e trabalhar com isso, eu sei. As crianças até os 5, 6, 7 anos de idade, elas são puramente a reflexão da energia do ambiente. Mas até então nós não tínhamos esse conhecimento. Mas como eu senti que meus pais estavam em atrito, estavam se readaptando, e a minha mãe principalmente estava, né, aceitando essa nova vida dela, uma nova cidade, eu acabei expressando de uma forma muito louca, que era me debater, me machucar, bater a cabeça, escalar todos os armários de casa e passar mal. E aí eu começava a falar coisas, começava a sentir muito mal, até do ponto que a minha mãe me levou para o psicólogo, para o psiquiatra, e alguns deles com mais abertura, obviamente, disseram que aquilo era espiritual. Bom, o negócio passou, a gente passou a entender que meus pais precisavam se adaptar, minha mãe foi melhorando, e ok. Depois, nada disso, assim, né, que eu me lembro deles terem me contado, de fato aconteceu mais grave. Mas depois, com 13, 14 anos de idade, eu tive um desmaio dentro de casa porque eu estava brincando, bati a cabeça na quina da parede e desmaiei.
E nesse desmaio, eu vi os meus avós falecidos e um deles é quem veio me ajudar e disse que eu podia ir ao banheiro, que eu podia vomitar e que meus pais já estavam a caminho e que eu não ia morrer naquele dia. Mas eu não sabia o que era aquilo. Quando eu voltei do desmaio, eu contei tudo o que eu tinha visto e a minha irmã disse assim para mim: você balbuciava. Você balbuciava e você foi até o banheiro mesmo desmaiada. E quando você foi assim meio torta, parecia que você estava escorando em alguém. E eu disse a ela: eu não fui sozinha, o avô, o nosso avô, né, me levou. E eu tive a certeza absoluta de que aquilo era real. E a minha irmã, ela sentiu de que realmente aquilo não era possível. Uma pessoa desmaiada ter ido até o banheiro, ter falado, ter feito tanta coisa e depois ter voltado em si. E aí, a partir daí, a partir dos meus 14 anos, várias coisas desse tipo aconteceram. Comecei a ter muitos sonhos reais, muitos sonhos premonitórios, muitos sonhos, muitas sensações. E quanto mais eu compartilhava com a minha família, parece que mais todos nós ficávamos assustados, porque as coisas batiam com a realidade. E aí, eu querendo, ainda nesse momento, me afastar dessas coisas. Não, mãe, espírito, energia, essas coisas não é pra mim, isso não é verdade, isso aí é coisa do seu mundo, né? A louca aqui é você, não sou eu, né? Enfim. Até que com 20, 21 anos, mais ou menos, eu passei a ter desmaios enquanto eu estava na faculdade. Eu estava fazendo curso de Direito, também sou formada em Relações Internacionais, e eu comecei a ter os meus desmaios. E foi um ano de vários desmaios. Eu desmaiava, tipo, 3 vezes por semana, mais ou menos uns 2, 3 vezes por dia. E foi durante um ano esse episódio. Eu desmaiava, ficava 30 Esses, segundos off, às vezes ficava 3 minutos, blackout total. esses desmaios, você via alguma coisa? E nesses Sim. desmaios eu via. Eu via, eu sentia, eu ouvia. Eu escutava, via imagens, via cenas, via lugares, sentia cheiros, era horrível. Eu mesma nomeava do samba do crioulo doido. Era tudo ao mesmo tempo e eu não acreditava. Quando eu voltava sempre ofegante, voltava com medo de tudo, voltava apavorada, desesperada, e as pessoas à minha volta, elas diziam: você balbuciou, você falou, você murmurou, você conversou, você estava com alguém, não era você. E eu ficava assim cada vez mais angustiada. Passei por diversos neurologistas, os melhores de São Paulo, e alguns deles foram me explicando que era glândula pineal. E aí eu fui trabalhar isso em mim, fui fazer vários exames. E no primeiro momento que eu pude ter oportunidade, eu disse: doutor, arranca essa glândula, tira de mim porque isso está me fazendo desmaiar. E eu levei vários anos para entender que essa glândula é algo que todos nós temos, mas que foi atrofiado por desuso. Mas que se a gente volta a trabalhar nossas habilidades psíquicas, a gente desenvolve a glândula pineal de novo dentro do nosso cérebro, né, da nossa cabeça. E essa é a nossa conexão, né, neurológica, fisiológica com a nossa conexão com a nossa essência, com a nossa intuição. E quando eu entendi tudo isso, eu pensei, poxa, quer dizer que não é que eu sou uma pessoa especial, mas quer dizer que todos nós somos, e que se eu trabalhar isso, talvez, né, eu possa me ajudar, né, a curar disso tudo. Aí o ano de desmaio passou e eu fui seguir a minha vida. E aí eu parei de ter os desmaios e eu pensei até que eu estava curada. Aí, quando eu me casei com o Gregor, que já deu a live aqui, né, com vocês, com o Sim. Instituto Arca, com o Kleber, quando eu casei com ele há 12, 13 anos atrás, eu comecei a ter os desmaios novamente. E ao lado dele, né, eu percebi que eram desmaios que poderiam ser melhor estudados. Quando eu pedi o divórcio para ele, porque ninguém merecia ter um casamento doido daquele, em que eu desmaiava, falava coisas, dizia, citava nomes de pessoas, pessoas que da família dele que eu nunca conheci, pessoas que com quem ele já conheceu ou viveu na vida que eu não sabia nomes e detalhes, eu falava tudo isso para ele. Um dia eu virei para ele e falei assim: olha, não dá mais. E ele disse: olha, se os seus desmaios estão acontecendo novamente e você está comigo, eu me sinto parcialmente responsável. E eu sei que isso é espiritual, energético e tem cura. Quando você tem as crises, não sou eu.
e eu sei que eu tenho parcela nisso. Quero te ajudar. Ele literalmente pegou na minha mão e a gente foi estudando tudo sobre espiritualidade, espiritismo, doutrina espírita, umbanda, candomblé, todas as religiosidades do mundo afora. E foi aí que eu fui me aprofundando nas terapias holísticas. E aí eu fui entendendo e fui encaixando as coisas. E aí eu fui me aceitando e percebendo que louca era o que eu menos era. Na verdade, eu estava muito lúcida. E isso foi Tira um uma pouquinho da minha dúvida. trajetória. Uhum. Dentro desse dom, né? Você falou que você estudou outras religiões, achei bem interessante isso. Hoje você se denomina de alguma religião ou não? Eu digo que ou eu não sou de nenhuma ou eu sou de todas elas. Porque, na minha opinião, eu acho que religião faz muito bem, né? Para aquelas pessoas que se sentem inteiramente e completamente bem ali encaixada e se sentem beneficiadas por isso, né? No meu caso, eu fui percebendo que eu fui sendo beneficiada e auxiliada por diversas diferentes religiões, por diversos tópicos, né? Por diversas diferentes práticas dentro de cada uma delas. Então é como se eu selecionasse aquilo que fizesse sentido para mim de cada uma delas e aquilo foi constituindo a minha própria crença, né? Foi fortalecendo aquilo que para mim me fazia bem, né? E eu acho que esse é o caminho que eu sempre coloco para todo mundo. Eu não sigo nenhuma, senão todas elas. Mas acho que E ela. Uhum. não, hoje a ciência também está avançando ainda a passos lentos para dar algumas explicações disso tudo, né? Igual você falou, da glândula pineal, desse acesso ao campo mórfico das Sim, pessoas, que todos nós temos, igual você falou também, sim. né? Óbvio. Alguns vêm de uma maneira mais natural, mais desenvolvida, mas todos podemos desenvolver isso também. Porém, assim, até para que a gente entenda, porque você tem um dom, né? É um dom específico, igual você falou, todos nós temos a capacidade de desenvolver, porém o seu já está aí, bem desenvolvido. Aliás, hoje, quando você olha para uma pessoa, por exemplo, que como que você, pelo que eu entendi, as informações que vinham para você, você não tinha controle algum. Você não tinha, não era um diálogo, era quase um monólogo. As informações vinham e você recebia. Hoje, por exemplo, você consegue canalizar isso de maneira mais específica para as pessoas? Então, por exemplo, eu sei a resposta, mas eu quero que as pessoas saibam, tá? Porque te conhece. Você está comigo aqui, né? Então você está tendo acesso a mim. Você consegue canalizar as informações só referentes a mim? Mamãe. Sim. Bom, Participação especial da filha dela, gente. gente, não, minha filha, ela tá aqui, ela quer participar, não é? Bom, então, é assim, ainda contando um pouquinho da minha história, até eu conseguir organizar as informações, isso me levou tempo, me levou bastante tempo, Kleber. E eu sempre coloco para as pessoas, quando a gente tem algo para aprender na vida, né, a gente aprende ou pela dor ou pelo amor. Muitas vezes a gente escolhe inconscientemente o caminho da dor, né? Ou porque a gente acha que tem que sofrer, ou porque a gente acredita que precisa sofrer, ou a gente acha que a vida é sofrida mesmo, ou às vezes a gente acha que, né, que a gente, né, enfim, que essas coisas são doloridas mesmo. E no meu caso não foi diferente. Eu aprendi pela dor, né? Pelos desmaios, que não foram uma parte amorosa e delicada e gostosa da minha vida. Foi uma parte bastante dolorosa, na verdade. E quando eu descobri que eu canalizava inconscientemente. Ou seja, é como se eu emprestasse as minhas cordas vocais e as outras entidades viessem falar, né, por meio da minha voz. E essa é uma das ferramentas com que eu trabalho hoje, que é um dos tipos de sessão que eu ofereço. Mas a partir daí, né, eu comecei a perceber que a minha sensibilidade, ela não era somente para eu apagar, desmaiar e canalizar, né, literalmente, inconscientemente, alguma entidade pelas cordas vocais. Mas passei também a perceber que eu estava mais sensitiva. E aí chegou uma época em que eu não podia frequentar lugares cheios de pessoas. Eu não podia ir para a igreja, eu não podia ir para o cemitério, eu não podia ir para nenhuma muvuca, nenhum show, nenhum lugar cheio de gente eu não podia ir, porque eu passava mal. Eu chegava em casa, ou eu vomitava, ou eu desmaiava, ou eu tinha uma crise de enxaqueca, me sentia toda pesada, dolorida, carregada.
E aí eu fui vendo que o quanto sensível eu era e eu não tinha esse cuidado, eu não tinha esse controle, né? Daquilo que a gente chama muitas vezes de proteção psíquica, que é o tema da nossa conversa. E aí eu fui aceitando e eu fui percebendo que, pera lá, eu tô sintonizada com alguma coisa, mas não é possível que a minha vida toda vai ser assim sofrida. Aí eu passei a entender que eu sintonizava com tudo aquilo que da frequência que eu emitia. Então, se eu estava num momento de não aceitação, eu, eu atraía seres que estavam na mesma frequência da não aceitação, da raiva, da culpa, da dúvida, de tudo aquilo que é não, né? Que é negação. E aí, a partir do momento que eu fui trabalhando bastante em mim, estudando, fazendo muita meditação, muita oração, muitas práticas holísticas, que eu fui trabalhando dentro de mim, né? Eu fui mudando a minha frequência. E aí eu fui começando a interpretar aquelas coisas que eu sentia das outras pessoas e não sabia. Então era muito assim, eu sentava num restaurante, dali a pouco eu dizia pro Grego, nossa, tô sentindo assim muita dor no coração. É quase que um ataque fulminante. E na sequência eu dizia, nossa, agora eu tô sentindo uma tristeza muito grande, um luto. Nossa, Greg, eu tô sentindo assim um casamento, uma sensação assim de, nossa, tô assistindo um casamento. E aí eu começava a olhar à volta e aí eu começava a receber indícios. Eu via as pessoas e junto delas eu recebia mensagens que eu vinha por meio de imagens, ou via por meio de vozes, ou por meio de sensações mesmo, né? De sentimentos, emoções. E aí eu comecei a conectar tudo isso que eu sentia com as pessoas. E aí, conforme eu fui trabalhando isso tudo, né? Eu fui melhorando esses acordos, né? Que a gente tem no ser mais elevado que todos nós somos. Acordos de que quero fazer um trabalho de luz, que seja pelo caminho do amor, não é? Agora, a partir de agora, eu só quero ver coisas boas. Então, foi esse tipo de acordos que eu fui melhorando. E a partir daí, eu fui sintonizando com todas as pessoas que me chegam, mas sempre com essa perspectiva de amor e luz, né? Então, quando eu encontro hoje, né, uma pessoa, ou por exemplo, quando a gente está falando aqui, e que a gente sente em algum momento, né, essa nossa conexão, essa nossa abertura, esse nosso entendimento de como somos todos energia e, portanto, estamos todos conectados, né? Isso já abre um espaço para que eu comece a sentir do outro. Então, é assim que funciona mais ou menos. Não sei se deu para entender, E Cléber. deu sim, independente se a pessoa está na sua frente presencialmente ou não. Porque não há espaço e tempo, né, para isso, né, para essas leituras. Sim, é isso mesmo. Não há espaço nem tempo. Você consegue ver também a aura da pessoa ou não? Então, aura, como dizem, né, o campo áurico e as suas camadas energéticas em volta do corpo físico, eu consigo ver, mas eu não vejo segundo essa linha, segundo esse conhecimento ou essa descrição, né? O que eu vejo Sim, muitas vezes no corpo físico é quando se realmente precisa ser visto, né? Alguma coisa, ou que aquela pessoa, por exemplo, numa sessão, traz um tema específico para ser tratado, aí sim aquilo me vem muito claro, né? Aí às vezes me vem como um ponto negro no ombro, às vezes me vem como um buraco no estômago, às vezes me vem como alguma coisa piscando no meio da testa. Então vem sinalizando algumas coisas. Mas para mim, assim, eu diria que para mim hoje é mais fácil sintonizar com seres que estão à nossa volta do que, de fato, por exemplo, o campo áurico das pessoas. Eu acho que isso é perfeito. mais assim específico, mas daria, dependendo, às vezes vem sim. Eu ia perguntar isso para você. Você desenvolveu algumas técnicas, você trouxe, né, canalizou, né, a gente pode dizer assim, algumas técnicas. Sim, sim. Bom, o meu primeiro trabalho, né, canalizado e estruturado é o Healing Board, que é uma ferramenta que é como se fosse um tabuleiro, né, e que ele bebe de diversas fontes. Mas, obviamente, quando eu recebi aquilo, eu não sabia que ele bebia de diversas fontes. Foi me dado um negócio colorido e foi por meio de sonho.
E era um sonho que durante vários dias eu fui sonhando um pedacinho. Até que no último dia do sonho é como se eu tivesse recebido uma imagem. E eles dissessem assim, agora acorda, vai e desenha, né? E eu não sou pintora, não sou artista, não tenho conhecimento e nem estudo na área. Bom, tenho aqui um pincel, umas cores, eu vou tentar, né, refazer aquilo que eu vi no sonho, né? E quando eu tentei reproduzir, né, o que eu fiz no sonho, saiu lá uns desenhos, umas cores e tal, e eles diriam assim, agora vai atender com isso. E eu assim, nossa, mas eu nem sei o que é isso, não sei nem como operar, não sei, não faço ideia. Cadê o manual? Exatamente. E aí eles falaram, é por meio de um pêndulo. E vai estudar, e vai estruturar tudo isso. E quando você estudar e entender tudo isso, você vai estar apta a passar para os outros. E eu assim, gente, eu não sei nem como que eu atendo com isso, como é que eu vou passar isso para os outros, não tenho nem condições. E aí eu chamei, né, minha colega também terapeuta holística Shirley, e o meu marido Gregor também terapeuta holístico, a me ajudarem a estruturar o Healing Board. E daí a gente começou, já faz 5 anos, a estudar todos os gráficos que tem a imagem, e aí que eu vi que são diversas fontes. Por exemplo, medicina ayurvédica, medicina tradicional chinesa, chakras, corpos sutis, vivências, vidas passadas, várias radiestesia, vários princípios de diferentes técnicas apareceram ali, inclusive, né, práticas mais contemporâneas, como por exemplo, Ho'oponopono, Reiki, e tem também Mas astrologia, né, diversos outros. só para a gente entender, vamos supor que a gente tem vários radiestesistas assistindo a live Uhum, também. Então seria como se fosse, na verdade, como que a gente chama, meu Deus? Um gráfico com uhum. várias possibilidades. Seria mais ou menos isso de tratamento da pessoa? Sim, sim, exatamente isso. E quando a gente tá, né? Aí eles canalizaram assim, né? Nos deram diversas instruções de conexão, de meditação com a pessoa, e aí a gente dá diagnóstico energético por meio de diferentes mapas, tá? Um diagnóstico energético. Aí a pessoa começa a entender de onde vem a causa de verdade, né? É dessa vida? É de outras vivências? Está no plano mental? Está no plano físico? Está no plano emocional, espiritual? São esses tipos de questões que a ferramenta vem trazendo. E aí, quando ela dá essas respostas, a gente também recebe instruções. Instruções de cores, frases vibracionais, porque nós sabemos que palavras têm poder, né? Toda palavra tem uma Sim. frequência, tudo é energia. Então, as pessoas recebem cores, frases vibracionais, recomendação de alimentação, de meditação, de posição das mãos, né? Para que ela passe a auto-aplicar. E aí, essa ferramenta, ela acaba dando, então, esse diagnóstico energético e essas outras recomendações a fim de sanar o problema trazido, curar a doença que se quer, né, a cura, o entendimento. E aí é assim. E aí eu passei a atender, né, com essa ferramenta há uns anos. E há uns anos atrás a gente começou a estruturar, de forma que a gente hoje dá cursos, né, que a gente Vai, profissionaliza as pessoas a atender com a ferramenta. quando vocês vierem para o Brasil agora, para nossa região de Presidente Prudente, gente, porque assim, ela não vem para Prudente, ela vem para o Brasil, né? Vai sair rodando, dando curso. Vai trazer esse curso para nós aqui da região também? Nós vamos, mas não sei exatamente ainda a data, mas outro curso que eu também tenho muito interesse, né, em compartilhar aí com vocês em Presidente Prudente é o curso da conexão energética, que tem tudo a ver Isso, vamos com falar. o Era nosso o próximo que eu tema tava... da proteção psíquica. O curso de conexão energética, ele é um curso que eu estruturei baseado na minha experiência. Então, tudo aquilo que serviu para mim, eu acredito que serve para qualquer um. Porque eu, novamente, acredito que todos nós somos médium, todos nós somos sensitivos, todos nós somos intuitivos, todos nós somos um canal, né? Dependendo da frequência aí, onde que nós estamos, às vezes nós sintonizamos com coisas mais densas ou as coisas mais, né, mais elevadas, mas enfim, todos nós somos um canal. E aí eu estruturei o curso de forma a explicar como é que somos todos energia, de forma a explicar como que nós nos conectamos e de forma a explicar aquilo que várias pessoas sensitivas, né, que são bem intuitivas, me chegam a questionar, do tipo, o que é que eu faço? Às vezes eu chego num lugar cheio de gente, eu passo mal.
Às vezes eu nem conheço a pessoa, parece que eu não vou com a cara, né? Ai, às vezes eu nem sei o que que é e me dá uma louca, aí eu vou atrás. Eu acho que eu tô escutando vozes, estou tendo sonhos, estou ficando louca. Todo mundo me chega assim, quando estão bem sensitivos, então acham que estão ficando loucos, né? E na Às vezes estava verdade, bem, e aí foi atender, absorveu a energia negativa do cliente, do paciente, aí fica mal. exatamente. Aí a pessoa às vezes nem tem consciência de quanto intuitivo, sensitiva ela é, não é? E todos nós somos. E aí, nesse curso também dou ferramentas para a gente entender e aceitar e proteger esse nosso campo energético, né? Mas quando eu digo assim, proteger, né? Não gosto de dar aquela carga pesada de que, ai, preciso proteger, porque afinal de contas é uma guerra lá fora, né? Eu não gosto de dar esse peso, esse tom, né? De que, ai, nossa, tem alguém me fazendo mal, por isso eu preciso proteger. Não, eu não gosto de ir por aí. Eu gosto de sempre dizer assim, que proteção energética é o cuidado da nossa energia. É como a gente tem o cuidado dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, do nosso coração, do nosso corpo. É esse o cuidado também que a gente deveria ter com a nossa energia. E a maior parte das pessoas, né, me incluindo nessa, né, estamos infelizmente, a maior parte do tempo vivendo no piloto automático, né? Nós estamos no inconsciente. Nós não estamos refletindo e fazendo muitas vezes escolhas conscientes, né, ao longo do nosso dia. Estamos lá só no automático, reproduzindo, sabe-se o que lá, sabe-se o que, de onde vem, isso tudo, mas enfim, estamos lá. E quando a gente está, né, consciente, a gente consegue mudar essa nossa frequência, a gente consegue entender, né, o que que a gente quer da vida, o que que a gente está fazendo. E aí é esse cuidado, né, que eu sempre falo para as pessoas, da gente terem um pouquinho mais, né, do nosso dia a dia, de estar mais no nosso presente momento, né, de estar de Sim. verdade no aqui e agora. Ô, Fran, tem várias perguntas para fazer. Antes, Uhum. só lembrando que chegou depois, quem quiser concorrer a uma sessão com ela, uma sessão privada com ela vai atender lá de Portugal, gente. Olha que chique. Uma terapeuta fantástica. É só colocar hashtag programa voando alto. Você vai concorrer ao sorteio, desde que você se inscreva no canal e fique até o fim da live. Hashtag programa voando alto. Coloca aí, Alan, para o pessoal copiar, para concorrer, então, uma sessão com ela. Eu sei que vai ser concorrido hoje, um monte a gente está colocando, mas vale a pena. Fran, vamos lá, algumas dúvidas. Já vamos falar sobre essa conexão energética que nós fazemos, consciente ou inconsciente com as pessoas, e falar em paralelo da proteção. Primeira coisa. Nós somos energia, tudo é energia. Se eu estou numa vibração alta, elevada, eu estou na gratidão, estou na energia do amor, na energia da luz. As energias negativas, elas ainda se conseguem me atingir? Essa é a primeira pergunta. Tá, eu diria assim que essa daí é assim a proteção psíquica básica, né? Que todos nós temos em mão facilmente, mas que a maior parte do tempo a gente se esquece, porque nem sempre nós estamos vibrando constantemente ali em cima, né? Às vezes a gente se lembra disso, mas na sequência a gente tá bravo com alguma coisa, nervoso, preocupado, e enfim, a gente acaba baixando a bola. Mas eu diria que a primeira proteção psíquica fácil que todos nós temos é olhar a que frequência nós estamos, o que é que nós estamos pensando e sentindo. E quando a gente pensa e sente elevado, nada nos atinge, né? E aí tem gente que diz assim, ai, mas às vezes eu passo por momentos tão bons na minha vida e de repente parece assim que, bum, uma coisa ruim acontece, é como se fosse assim, o estraga prazer, né? Aí eu diria que o que foi que deu errado não é a tua vibração alta na gratidão, mas talvez algumas outras crenças, padrões ou, né, referências que você tem no inconsciente de que te bloqueou para que você estivesse ali na constância da vibração elevada. E então, falar nisso, né, tem aquilo que eu gosto sempre de falar das crenças limitantes. Às vezes a gente acredita que a vida não é fácil, que tudo vem que tudo que é bom uma hora estraga, que quando tudo é bom o santo de casa, né, desconfia, não tem aquele monte de Sim. um monte de Não ditados. faz Não, os ditados milagre. populares, exato, ditados populares são ótimas crenças limitantes. Mas quando muitas vezes a gente, né, não para pensar que, opa, pera lá, quem disse assim, né, que a vida tem que ser altos e baixos?
Quem disse que eu tenho que estar vibrando na gratidão? Tudo acontece perfeitamente bem na minha vida e na sequência uma coisa ruim. Quem disse que tem que ser assim, né? E quando a gente começa a mudar isso e começa a trabalhar no não, pera lá, é possível ter uma vida constante, é possível estar em constante vibração elevada, é possível estar sempre lembrando e sentindo gratidão ao longo do dia, ao longo de vários dias, ao longo de várias semanas, ao longo de meses, anos, na sequência. É possível, é possível. É possível. Quando a gente né, vibra nessas possibilidades, que é aquilo que eu gosto de falar, né? Milagres só acontecem para quem acredita. Então, quando a gente começa a mudar os nossos padrões, nossas frequências de pensamentos e atitudes, a gente muda a nossa realidade. E a vibração de gratidão é uma grande porta para a gente, né, chegar ali em cima rapidamente. Ó, estão falando assim, ó, é o Aurélio. O Aurélio é um barato. Vou adotar as minhas crenças limitantes para percebê-las e ajustá-las ao que eu quero. É exatamente isso, né? A gente primeiro ter consciência delas, de quais são as crenças que cada um traz. Aquilo que aprendeu, aquilo que trouxe como Exatamente. aprendizado de pai, de mãe, de sociedade, e que vai nos prendendo e vai nos abaixando, não só a nossa luz interna, mas como que vai deixando mais possível, mais desprotegido, até psiquicamente, energeticamente também. Porque se eu acredito que tem que sofrer para ganhar dinheiro, por exemplo, o universo vai fazer isso por mim. Exatamente É isso. isso que você quer? Então vamos ajudar ele. É Manda sofrimento, exatamente isso. universo. E o curso de conexão energética, ele é tudo sobre isso. Já que tudo é energia, não tem como a gente escapar da realidade que a gente constrói, né? Então, tudo aquilo que eu acredito, eu vibro naquilo. E se eu vibro naquilo, eu vou construindo a minha realidade. E não o contrário, né? Como a gente não tem muito essa sensação de autorresponsabilidade, né? De autoconsciência, a gente acaba sempre culpabilizando, tendendo a responsabilizar alguém externo. Eu sempre digo assim, né? Muitas vezes a gente só dá um exemplo, né? A gente chega assim numa festa e fala assim, nossa, a última pessoa que eu quero ver nessa festa é fulano de tal, né? Eu fico o dia Pronto, inteiro pensando, nossa, essa festa, fulano de tal, chamou. vai estar, vai estar. Chamou, chamou. Você chega na festa, a primeira pessoa que você vai encontrar vai ser fulano de tal, né? E aí a gente ainda vira e fala assim, não falei? Eu sabia que fulano de tal ia estar aí. E aí a gente fala isso quando na verdade a gente devia ter falado assim: peraí, o que é que eu fiz, né, para ter atraído tanto fulano de tal, né? Qual é o aprendizado que eu tô chamando para vir aqui no meu nariz e eu não tô tendo consciência? Então, quando a gente Que começa a poder de mudar a criação, né? pergunta, exato, quando a gente começa a mudar a pergunta de não sabia, né? Não disse que era isso. Quando a gente começa a mudar isso ao invés de, opa, que frequência eu estava que eu atraí isso? Aí a gente começa a tomar responsabilidade, né, da nossa realidade que a gente cria, e aí a gente começa a fazer melhores escolhas de pensamentos, sentimentos, de decisões na vida, e tudo isso muda a nossa realidade. Mas essa vibração de monstro, igual você acabou de explicar para nós, se eu vibro alto, automaticamente as energias negativas baixas não alcançam. Seja inveja, seja qualquer outra coisa, Sim. desde que eu tenha, me liberto também dessas crenças que são chamativas desse tipo de energia. Mas vamos supor assim, de repente, igual você falou, aconteceu alguma coisa, me chateei, baixei a energia, fico mais suscetível, então, aos ataques, digamos assim. Eu, Sim. como que funciona? Como que eu posso trabalhar, então, para voltar a esse nível? Basta essa consciência, falar, opa, calma lá, vamos mudar o nível, põe uma música que eu gosto para dançar, para subir esse nível, o que que eu faço? É bom. Eu acho assim, bom, uma música de boa, né, boa vibração, eu acho que sempre ajuda. Mas mais do que isso, né, eu acho que a gente sempre olhar, peraí, aconteceu uma coisa que me chateou, né? O que é que no meu inconsciente eu tô vivendo para atrair aí aquilo? Qual é que é a lição, né, que aquilo quer me trazer? E quando a gente passa a internalizar isso, a nossa sensação de negação, né, a nossa vibração baixa ela passa a elevar, porque a gente passa a entender e aceitar. E a aceitação, né, assim como a gratidão, é algo que nos faz rapidamente mudar a nossa vibração. Mas a maior parte do tempo, a gente não está aceitando as coisas. E às vezes a gente nem percebe que não aceita. Mas é muito fácil a humanidade vibrar na indignação, né? Vibrar no senso de injustiça,
vibrar no medo, na culpa, na raiva, né? É muito fácil a gente vibrar aí, sem a gente saber. E quando a gente vibra nessas frequências mais densas, a gente tem um quê muito grande de não aceitação. E quando a gente não aceita, a gente acaba dando brecha para isso, para essas coisas. Então, tô lá numa bem boa, uma situação acontece, pode ter sido assim, bati o meu joelho, ralei meu joelho, quebrei minha unha, por menor que seja, né? Por menor que seja, eu sempre digo, tudo é energia. Portanto, tudo é vibracional. Portanto, tudo tem uma frequência. Portanto, tudo é atraído de uma certa forma para nossa realidade, né? Nosso inconsciente chama tudo isso. E aí, quando a gente para pensar nessas menores coisas e a gente, opa, o que é que isso está querendo me dizer, né? Aí eu começo já a aceitar e começo já a mudar a vibração. Então, dando um exemplo, né? Bati e ralei meu joelho. Ao invés de eu virar e falar assim, poxa, quem é que deixou essa mesa aqui? Ai, justo hoje eu tinha... Nossa, cabeçuda, eu não vi a mesa aqui. Como é que eu pude machucar o joelho? Ai, que saco, dói muito. Ai, é ruim. Odeio me machucar. Sabe? Ao invés de eu vibrar nesta, eu estaria ali, pera lá, como é que tá sendo o meu dia hoje? Parecia que tava tudo tão bem. O que é que eu pensei? O que que eu senti? O que que aconteceu que eu precisei bater o meu joelho para algo dizer, opa, tem algo que quer ser visto, né? Tem algo que quer ser curado, tem algo que quer ser trazido para minha consciência. E aí, por menor que coisa seja, vai ter sempre algo por trás que vai me indicar o que é que esteja Não, ali legal que pedindo você para ser falou. visto. Não, você falou uma coisa que é sobre autorresponsabilidade, né? Não é culpa do capeta que pôs aquela mesa lá, não é culpa do fulano, do ciclano. Gente, olha, é um outro olhar que você está convidando a gente a fazer. É tipo assim, mas o que está por trás disso? Por que isso aconteceu? Por que não? O que isso pode me trazer de ensinamento? Eu acho que é mais do que isso, né? Sim, é exatamente, é por aí. Quando a pessoa, vamos supor, que você trouxe uma consciência, existe mais alguma outra ferramenta que a gente possa estar fazendo? Por exemplo, a meditação, junto com essa consciência, ajuda a elevar. O que ajuda a elevar? Quais são as práticas que podem ajudar a gente a elevar também essa energia? Sim. Bom, eu sempre digo que quando acontece alguma coisa que nos tira do sério, o melhor recurso mais fácil, né, que a gente tem em mãos, mais do que o trabalhar a gratidão, porque às vezes a gente está tão envolvido com aquela coisa ruim que a gente fala, eu não sinto gratidão de nada, né? E eu não tô nem aí ser a pessoa mais ingrata do universo nesse momento, né? Não. Então, que às vezes naquele é muito, muito difícil mesmo a gente ter essa atitude, fazer o exercício da gratidão. Eu sempre digo que é muito forte e é muito bem-vindo respirações profundas, né? Respirações profundas e que a gente possa colocar a mão, levar as mãos sobre o peito, faz toda a diferença. Porque isso é uma acolhida, né? Que a gente dá no nosso coração, nas nossas emoções, nos nossos sentimentos. Então, quando a gente faz isso ao longo do nosso dia, principalmente quando a gente está nervoso com alguma coisa, é como se a gente estivesse, pera lá, tô me acolhendo, né? Tá tudo bem, vamos pro passo seguinte. Mas agora, respirar já ajuda muito. Acho que essa é uma das práticas, assim, que sempre pode nos ajudar. Olha aqui minha filhota falando Ai, que pro Kleber e pro bonitinha, pessoal. gente. Fala, oi, gente! Bem-vinda, minha linda! Que linda! E é legal que a respiração obriga você a parar, né? Não tem como respirar correndo. Assim, você prestar atenção em você, prestar atenção no seu corpo. Quando você veio imprudente e conduziu aquele workshop, a primeira coisa que você fez foi exatamente isso. Vamos parar e vamos respirar, né? Uma respiração consciente. Vamos prestar atenção. O Alan está falando aqui das perguntas, né? Algumas linhas terapêuticas trazem algumas ferramentas para ajudar a elevar. O Sim. Axis, por exemplo, fala de fazer as perguntas, né? Mas por que está acontecendo? Para que serve isso? Né? O que eu posso aprender com isso? Isso ajuda também. Sim, isso tudo ajuda. Sim, todas as terapias holísticas, elas não fogem do elevar a vibração, né? Isso eu aprendi na pele, na história da minha vida. Todas as terapias integrativas ajudam a elevar a vibração. E quando a gente intenciona e quando a gente tem essa intenção, né, e esse propósito, né, de nos curar e de melhorar a nossa frequência, isso só potencializa, né? Ainda que a pessoa mais cética do mundo não esteja acreditando na terapia holística, alguma coisa ela recebe.
né? sim. Porque ninguém pode ser cético 100%. A gente tem né, uma parcelinha nossa que acredita em algo. Assim como também, né, todos nós não somos só totalmente espiritualizados. Também temos uma partezinha Sim, nossa que é cética, que sim. questiona. Então, é realmente, né, esse caminho do autoconhecimento nos provê de muitas ferramentas. Todos nós temos as nossas sombras, né, também, né? Nem tudo é luz. E aí a sombra deve ser vista, né? Ela não deve ser negada porque ela existe. Então, o que que eu posso aprender com ela também, né? Qual que é o meu ponto fraco? Para onde que eu sei que é baixa a minha vibração? Para eu cuidar disso, para isso também não ser uma coisa frequente. Eu lembro que eu trabalhei muitos anos, 15 anos, como agente penitenciário, um lugar extremamente pesado por si só. Né? Uma energia mais densa, de julgamento, de condenação, e etc. e tal. Mas eu percebia que, na verdade, não é só a energia externa, é o que ela ressoa em mim que é o que faz a diferença. Né? Se eu tiver numa vibração baixa, eu vou estar absorvendo tudo aquilo. Você acredita que nós, terapeutas, temos essa capacidade ou essa facilidade em ser esponja? Olha, eu acredito que né, por trabalhar com terapias integrativas, terapias energéticas, terapias holísticas, eu acredito de verdade que o terapeuta ele tem mais sensibilidade, porque isso faz parte do dia a dia dele, né? Está olhando e ajudando as pessoas a olharem por essa perspectiva, né? Mas achar que, né, sofre mais por conta disso ou não, aí eu diria que é a crença de cada um. Então, o terapeuta que ele se coloca inconscientemente, né, Kleber? Porque nós estamos aqui falando de coisas Sim, inconscientemente. Claro que sim. conscientemente a gente não acredita ou acredita em várias outras coisas. Mas, se no inconsciente, por exemplo, a pessoa acredita que, para ela curar alguém, ela precisa se sacrificar, talvez ela vai dar o seu sangue, talvez ela vai dar a sua saúde, talvez ela vai dar o seu equilíbrio mental de alguma forma, né? Se no inconsciente dela ela acredita que, olha, eu só vou ser bom, né? Só vou provar para mim mesmo que eu sou bom se eu sentir algum problema, né? Então, no inconsciente ela vai provar isso para A ela. crença, né? A crença já está aí, crença Exato. limitante. Exato, exato. E tem muitos que colocam para si mesmo, né? Muitos terapeutas que colocam para si mesmo. Olha, eu não posso ganhar muito dinheiro, eu não posso ser bem-sucedido, eu não posso ver uma vida tão boa, porque afinal de contas, né? Eu ajudo tantas pessoas no caminho das sombras a enfrentar e a curar de tantas emoções e traumas, por que que eu poderia estar bem? E aí é nesse momento que ela acaba sofrendo com várias outras coisas. Ou falar assim, é um dom que eu tenho, eu não devo cobrar porque é um dom, E e aí não seria justo. Isso tem muita gente que tem essa crença também, né? Porque você estando aqui, você está dando o seu tempo. É o bem mais caro que tem hoje. Né? Estar com alguém, presente com alguém, eu acho que esse não tem preço, na verdade. Né? Não tem valor que se pague. As pessoas esquecem muitas vezes sim, disso. E quando a gente está com um cliente, a gente está abrindo mão de estar com o filho, com o claro, marido, com outros claro. que a gente poderiam, né, e queria estar. Então, isso tem um E valor, como, sim, e deve ser como olhado. qualquer profissão, e como qualquer profissão, não é, Kleber? A gente investiu em estudos, investiu tempo, Sim, investiu energia. Então, da mesma forma que um terapeuta holístico deveria cobrar bem, é a mesma forma que um cabeleireiro, que um pintor, que um médico, que um advogado, que um engenheiro deveria cobrar. Então, para mim, eu parto sempre do princípio de que tudo é uma troca, de energia, né? Tudo é uma troca energética. E ela precisa ser justa conforme aquilo que a pessoa faz, sente e a que a pessoa recebe, né? Então é sim. por aí. Deixa eu fazer uma pergunta. Você responde se você quiser. Sim, Pergunta mais claro. íntima. Você estando aqui comigo, você tem os seus mentores, né? Aqueles que ajudam você, que auxiliam você. E são o tempo todo com você, assim como eu tenho os meus, Sim, assim como cada um tem sim, os seus, sim. né? Você precisa ter algum tipo de preparação específica para que ouvi-los, para entender as mensagens ou não? Bom, esse é um tema que eu adoro, tá? E não é nada pessoal, não. Eu acho que quanto mais a gente, como diz, Desmistificar, né? Esse assunto. isso, quanto mais a gente desmistifica, quanto mais a gente compartilha esse assunto, eu acho que mais benefícios a gente recebe, todos nós, né? Nós como um grupo da humanidade.
Bom, no meu caso é assim, né? Eu sinto que quanto mais eu pratico, né? Então, quanto mais eu trabalho, quanto mais eu, quanto mais eu estou consciente, né? Dos anjos da guarda, guias espirituais, mentores, ancestrais, do que quer que seja, né? O nome que se tenha. Mas quanto mais eu estou consciente disso, mais fácil eles conectam. Então, se eu tô, sei lá, se eu ficar uma semana sem trabalhar, aí para eu voltar naquela sensibilidade e tal, eu sinto que eu preciso um pouco mais de meditação, um pouco mais de concentração, um pouco mais de silêncio. Mas eu acredito de verdade. De silêncio. Para poder trabalhar. Mas eu acredito de verdade que todos nós, o tempo todo, né, a gente está conectado. E eu gosto desse tema porque eu digo assim que a gente sempre tem pelo menos sete seres conosco, né? Sete? Pelo menos. Pelo menos. Então, quem são eles, né? Pelo menos 2 guias espirituais, pelo menos um anjo da guarda, pelo menos 2 ancestrais e o mentor espiritual. E aí muita gente me pergunta, mas qual é a diferença, né, de mentor espiritual, guia espiritual e anjo da guarda? E aí, resumindo, né, que, bom, como a gente está falando de energia, eu acho que cabe na nossa live aqui, né, Kleber? Sim. Bom, qual é a diferença, né, dessas entidades, dessas energias? Eu sempre coloco que o anjo da guarda, ele é como se fosse, assim, um guia e um mentor de vários grupos do outro lado, mas que ele também inclui, né, os humanos aqui. Então, o anjo da guarda, ele nunca é específico de uma pessoa só, mas ele é de várias pessoas ao mesmo tempo, né? O guia espiritual, ele é como se ele tivesse, assim, vindo na nossa vida para determinada missão, e cumprido aquela missão, ele se vai. E a gente recebe vários guias espirituais ao longo da nossa vida. E a gente tem vários ao mesmo tempo. Pode ser só 1, 2, 3, 5 ao mesmo tempo, mas todos nós temos. E o mentor espiritual é aquele que ele está sempre pronto a nos ajudar. A gente tem uma pergunta. Deu uma travada, vamos ver se volta. Oi, Aí voltou. Não sei o que aconteceu, desculpa. É muita energia, muita energia. Com certeza, com certeza. Bom, e aí eu tava falando do mentor espiritual, né? Sim. Então, o mentor espiritual, ele é um ser assim, que tá sempre... ele é né, um ser espiritual elevado que tá sempre nos acompanhando. A gente tem dúvida, a gente tá no momento XPTO, não importa o que seja, não importa a missão, não importa... Ele tá sempre lá, né? De forma a nos auxiliar, nos esclarecer, a nos dar várias dicas, nos ajudar, né? Os ancestrais são seres, né, que vieram antes de nós. Oi, voltou? Voltou, sim. É muita energia mesmo, viu, Cleber? Sobre os ancestrais, estava falando. Os ancestrais, né? Vou até tirar o foninho, que eu não sei se isso está influenciando. Os ancestrais são, né? São seres que vieram antes de nós, né? E que, de certa forma, eles seguem conosco, porque o desejo de todo ancestral, né? Eu sempre coloco assim, falado ou não falado, expressado ou não expressado em vida, o desejo de todo ancestral nosso que vive do outro lado é que nós tenhamos uma vida melhor do que a deles. E que a gente possa melhorar a história, né, da nossa família, de toda a nossa linhagem. Então, eles estão sempre ali do outro lado, tentando essa reconciliação, essa melhoria, olhando para essa missão que a gente tem em família, né? E aqueles seres que a gente ama também nos acompanha, ou a gente tem também muitos seres que às vezes estão passando, né, por nós, somente porque por alguma afinidade momentânea, e dali eles seguem caminho, cada um vai para um lado. Então, assim, a gente tem diferentes entidades, energias, mas que nós estamos sempre, pelo menos, com 7 nos acompanhando. Pelo menos. Então, em cima do nosso tema, se eu estou numa frequência alta ou baixa, eles permanecem comigo ou isso também não? Oi, tá me ouvindo, Kleber? Sim. A minha frequência energética interfere na presença desses 7 ou não? Sim. A frequência energética,
sempre interfere nos do 7, tá? E é assim, quanto mais consciência a gente tem, mais a gente dá boas-vindas para eles estarem perto de nós, né? Então, muita gente, principalmente as pessoas assim que, ai, não acredito, não gosto desse tema, ai, não sei o que, não sei o que lá. Eles têm, mas é como se eles estivessem mais distantes. Então eles têm, todos nós temos, todos nós, mas é como se eles estivessem mais Fran, distantes. e aí como faz? Quem não vê, quem não ouve, você tem evidência e você tem audiência, ou não? Sim, escuto, Você vejo, escuta e você vê. sim, E quem não vê, não escuta, como que eles conversam? Como eles se comunicam com a gente? Através de intuição? através de intuição. E aí tem pessoas que têm sonhos, tem pessoas que tem pessoas que são muito intuitivas, mas que elas, assim, pouco praticam a intuição, sabe? E aí elas são muito céticas. Mas, assim, tem gente que, por exemplo, é muito bom em caminho, em direção. Sabe aquelas pessoas que quando tá todo mundo perdido, a pessoa, assim, ela não sabe, mas ela, assim, vamos por aqui, né? Sim. E às vezes a pessoa não tem ideia, mas aquilo é uma sensibilidade, uma intuição tão grande que a pessoa tem, né? E que às vezes a pessoa coloca aquilo, ela subestima, né? Essas habilidades psíquicas que todos nós temos, né? E aí varia de cada um para cada um. Tem gente que tem mais facilidade com cores, tem gente que tem mais facilidade com números, tem gente que sempre, né, me chega falando, e quando eu vejo os horários, né? 11, 11, 11, né? 22, Números 22. iguais. Então, isso tudo é frequência, é como se fosse assim, mensagens do universo. Então, é uma forma de intuição que a gente acaba tendo e que a gente acaba sendo chamado, né? Para essa frequência, para essa mensagem. E quanto mais a gente se dedica a isso, mais a gente consegue decifrar e começa a entender as nossas próprias habilidades. Todos nós temos o tempo todo. Às vezes as pessoas nem sabem, mas elas têm facilidade de escutar, facilidade de ver. Mas o bloqueio mental é tanto que acaba, né, não deixando fluir esse lado. E aí, nesse caso, para a gente já ir finalizando, vamos supor que tenhamos, nós estamos aí num grupo, né, com mais de 20 pessoas assistindo. E aí vamos supor que tem algum cético, alguém que não acredita, por uma crença, enfim, nós respeitamos todos, né? A gente não julga. Sim. Mas vamos supor, você não tem essa crença, você não tem essa limitação. O 7 ou o do 7 pode se comunicar através de você que acredita com essa pessoa, já que ele rejeita o que escuta, o que vê, o que sente? Sim, sim, claro que sim, claro que sim. Porque, né, como às vezes eu já havia colocado, né? Nunca ninguém pode ser 100% cético, como nunca ninguém pode Sim. ser 100% espiritualizado. Então a gente tem sempre um pedacinho de nós ali que pode se comunicar ou não, né, com algo maior. Então, eu já tive casos em que as pessoas vieram me ver e elas diziam assim, olha, na verdade eu nem sei porque eu tô aqui, tá? Não acredito nada disso. Mas assim, eu gosto tanto de fulano de tal e ele me recomendou que eu precisava te ver. E eu vim, né? Então, quer dizer, as pessoas chegam até aí e eu fico assim, bom, eu vou começar, né, do zero a nossa conversa. Eu acho que independente se você acredita ou não, eu tô aqui fazendo o meu trabalho, né? E eu Sim. acredito que, né? E eu sempre coloco isso para as pessoas. E eu acredito que todos nós recebemos aquilo que naquele momento nós estamos abertos e somos merecedores, né? Se às vezes, isso é uma coisa também que às vezes muitos terapeutas acham que deveria estar dando mais do que dá, né? Na verdade, não. A gente dá o que pode. O que o outro recebe não nos pertence, né? Até o tanto que ele Perfeito. está aberto não nos pertence. Mas a gente faz o que pode, né? E isso me tira o peso de achar que eu tenho que convencer as pessoas, que as pessoas têm que acreditar em mim, de que as pessoas têm que acreditar que existe vida após, né, após a vida. Então, Uhum. deixo realmente a critério de cada um. Acho que todos nós temos, assim, diferentes sintonias, diferentes energias, diferentes necessidades. E eu sempre coloco que todos nós temos uma missão e uma lição diferente. E quando a gente aceita a nossa própria, sem querer comparar ou julgar ou nivelar, né? Se é bom, se é ruim, se é mais, se é menos, a gente se liberta, né, do peso que a gente coloca da responsabilidade
e a gente liberta também os outros das expectativas e dos julgamentos, né? Mas todos nós temos Sim. uma missão e uma lição. E conforme essa missão e lição, a gente tem as nossas habilidades psíquicas. É possível a gente fazer um exercício rápido aqui e, de repente, deixar fluir, se for para ter algum tipo de comunicação ou de alguma mensagem, Claro que sim. a gente fazer esse momento? É Adoro, possível? adoro, claro que sim. O Eu povo gosto está muito. doido aqui, querida, para fazer esse momento. Oi? O povo está doido aqui pedindo para ter esse momento, Ai, não aproveitando o seu dom. Ai, que alegria. Olha, eu fico muito feliz, né? E como eu sempre falo, se a mensagem não viesse por mim, eu tenho certeza que ela viria de outra forma, né? As pessoas às vezes recebem mensagem por livros, por músicas, por cores, por números, mas sempre digo que todos somos um canal, né? E se não fosse pelo meu canal, seria de qualquer outra forma. E o que eu posso fazer aqui agora, né? Considerando que nós estamos em um grupo de 20 e Sim, poucas pessoas, né? Vou deixar uma isso. mensagem para o grupo, uma mensagem para o grupo, ao invés de uma mensagem personalizada, porque eu sei que pode ser que, né, que a pessoa entra e sai, ela não vai conseguir ver e tudo mais, mas quando eu Sim, coloco a intenção de grupo, abrange todas as pessoas que estejam vendo essa live aqui e agora, ou as pessoas que chegam até nela, porque como tudo é vibracional, a alguma frequência ela vai sintonizar, tá bom? Eu vou fazer uma perfeito. rápida meditação e na Sim, sequência eu deixo a mensagem. Pode ser? claro, Então vamos lá. pode Peço, conduzir. peço para que todo mundo nesse momento feche os olhos, respira profundamente e imagina que recebe um lindo banho da cachoeira de luz branca, que entra pelo topo da sua cabeça, vai descendo, passando por todas as células do seu corpo, saindo pela sola dos seus pés, indo em direção ao centro da Terra. Respira fundo e nesse momento sentindo gratidão por poder estar aqui agora. Gratidão a tudo que temos e tudo que somos. Nos abrimos para que tudo que seja conectado ao propósito mais elevado seja aqui trazido em nome do amor e com muita luz. E respiramos profundamente e abrindo os olhos tranquilamente. Eu vou te falar, Kleber, que eu senti muitas coisas, vi muitas coisas. Vou até compartilhar aqui um pouquinho, tá? Que, como eu já disse, nós não estamos nunca sozinhos, né? Gostaria de saber, né, de falar, né, que as pessoas que estão aqui, gostaria que elas soubessem que elas nunca estão sozinhas, né? E que no momento da humanidade em que nós passamos hoje, né, infelizmente, né, nós temos muitos momentos de medo, nós temos muitos momentos de dúvidas, nós temos muitos momentos de achar se nós estamos ou não no caminho certo, né? E essa mensagem né, para todo mundo que chega aqui é uma mensagem de esperança, uma mensagem que nos serve para dizer que se nós estamos aqui é porque nós merecemos. E se a vida vale tanto a pena, né? Por que não fazemos disso a verdade? E se a vida não valesse a pena, nós não estaríamos tendo tantos seres ainda assim querendo vir. E nesse grupo eu capto, né? Muitas despedidas, capto a sensação de luto, mas ao mesmo tempo capto, assim, a sensação de pessoas que honram a passagem daqueles que tiveram por aqui. E isso eu acho sempre muito bonito. E também sinto muita energia de abortos, tá? De abortos espontâneos. Sinto muita energia de bebês que foram antes do tempo e que eles pedem para ser visto. Que eles dizem que eles estão aqui, né? Que eles seguem junto com a família, com os pais, principalmente com a mãe, né? E que a mensagem para o grupo todo é essa, de que se a vida não valesse a pena, nós não teríamos tantos seres assim querendo vir. E, e eu acho que essa mensagem também serve para nós, Kleber. A gente está Sim. seguindo no caminho que estamos, não é? Que às vezes a gente tem dúvidas, mas é com dúvida mesmo, mas é que a gente vai.
Gratidão, gratidão. Eu tenho certeza que, eu acho que eu compartilhei isso com o Gregor, eu não sei se compartilhei com você. Nada é por acaso, né? Nossas vidas se cruzaram. Vocês aí de Portugal, fui trombar com vocês aqui em Prudente. Então, assim, tudo tem um propósito, né? Tudo tem um porquê. Eu quero agradecer primeiramente a você pela sua disponibilidade, pela sua simpatia, por sua humildade. Esperando ansioso logo vocês virem para o Brasil. Vamos fazer projetos juntos aqui, sim. Né? Vários projetos, a gente quer ver faz uma semana aí com ela, gente. Vamos ajudar a divulgar essa live, para que se isso seja possível, mais pessoas possam compartilhar também esse dom. Né? Lembrando que quando eles vêm também, eles fazem os atendimentos particulares. Acho que vai conseguir fazer isso aqui de novo. Mas se você já quiser, se você sentir no seu coração que você quer fazer esse momento, essa sessão privada com ela, caso você não ganhe, não colocou hashtag programa Voando Alto, não está concorrendo, hein? Mas você não perde a chance de estar com ela. Basta entrar em contato e estar agendando. Os contatos todos subirão, não aqui no Instagram, mas no YouTube, porque lá a gente consegue pôr tudo. E vai estar essa live também lá no Spotify, quem quiser ouvir, quem tiver tempo de ficar vendo ou apenas prestar atenção, vale muito a pena. Mas, Fran, obrigado, gratidão de coração, de verdade. Muito obrigado pela sua entrega aí, viu? Já deixa a sua mensagem final aí, já que na sequência vamos fazer o sorteio, enquanto o Alan vai computando aí os números, para saber quantos números são, para você escolher um. Ah, legal, legal. Olha, eu fico, assim, imensamente grata, tá? Eu acredito de verdade que nada nessa vida é por acaso. Então, se a gente tem o caminho cruzado, é porque a gente tem aí alguma missão e lição em comum, né? Eu fico muito feliz e agradecida mesmo pelo tempo aí de cada um de vocês aqui presentes. Fico muito feliz, né, da gente poder estar em breve aí no Brasil. Eu não sei te especificar e detalhar quando exatamente, mas acredito que aí talvez, né, no meio do ano. Se não no fim do ano ou janeiro, com certeza, né, nós estaremos. No meio do ano vocês virão, pode ter certeza. Então, que o universo conspire, acho que estamos caminhando para isso, viu, Kleber? Mas nós vamos ficar super felizes aí de reunir o pessoal, de poder, né, fazer os eventos, divulgar aí junto com a Patrícia querida, que tanto nos ajudou a organizar todos os eventos que a gente fez da última vez. E claro, todas as pessoas aqui são muito bem-vindas. Eu acho que quanto mais pessoas, assim, nessa vibração, nessa energia, nessa intenção, né, de evoluir, eu acho que mais gostoso, mais fácil esse caminho nosso por aqui se torna. Tem um brasileiro que está em Portugal, inclusive vamos fazer uma live com ele, a primeira live do mês que vem. Ele era um jornalista que hoje é bordadeiro, das Bordadeiras Marias. Bordadeiras Marias. O nome dele é Aurélio, chamando você para um café. Então depois vocês entram em contato um com o outro aí, Aurélio. A gente passa o contato. Olha que legal. Tá vendo como tudo se conecta? Um outro brasileiro da região de Brasília, que vai contar a história dele de migração de carreira, falando sobre arte e terapia, sobre a mudança da vida através do bordado. Então é um homem que vai trazer muitas coisas também. E aí, ó, vocês estão aí em Portugal, um lado do outro. Olha, presente do universo tudo isso, né? Verdade, verdade. Nada é à toa. Vamos lá. Quem que vai ser o sortudo ou a sortuda? Quais números que ela pode escolher? Vai passando para nós aí, para já saber quem vai ser o felizardo que vai ganhar. Lembrando que todos nós podemos ser felizardos. Primeiramente, prestando atenção em nós. Segundo, quem quiser depois agendar a sua consulta com ela, tem a possibilidade de fazê-lo também. O Alan está fazendo levantamento. Enquanto isso, só lembrando que semana que vem vamos estar com o Anderson e com a Nayara, que vai falar sobre caixa orgânica. É um assunto interessantíssimo. E vão falar, Reich, né, que criou a caixa orgânica, dentre outras ferramentas vibracionais. Então, vale muito a pena. Era conhecida como a caixa da cura. E que hoje eles reprojetam isso e exportam aí para o mundo inteiro também. Então, é outra live imperdível também. E vai ter o sorteio ainda de um pingente radiônico,
que ajuda a manter aí a energia equilibrada dos chakras. Então, Alan, passa aí para nós o número aí, Alan. Quais os números para que a Fran possa escolher? Deixa eu ver se tem algum outro recado importante. Ah, o pessoal está perguntando do Tanato, do curso de Tanatologia, que é sobre perdas e luto, né? A Fran falou que hoje tem muitas pessoas que estão aí na live, ou que estão, ou que virão a ver a live, que estão em processo de luto. E o curso de Tanatologia é um curso específico para falar, para trabalhar, ensinar terapeutas a trabalhar o luto. Então, se já tiver a quantidade de pessoas certa, a gente vai abrir em abril. Ia ser só em agosto, mas pelo jeito vai dar para adiantar para abril. O Alan disse que já passou. Deixa eu ver que eu passou aqui, eu não vi, Alan. Passa de novo, por favor. Foi mais rápido aqui a coisa do que eu. Deixa eu ver se eu acho aqui, mas eu não vi. Eu não estou achando. Passa de novo, Alan, por favor, para mim. Aí a gente consegue fazer a avaliação para ela escolher. Cadê? O Gregor também está na live. É o melhor curso de tanatologia do Brasil. Ah, eu sou suspeito para falar, hein? E quem sabe esse curso a gente não consegue levar aí para Portugal também, Fran? Você já conhecia o curso de tanatologia? Ih, ficou mudo. Agora ficou só eu. Ah, o Alan voltou. Alan, passa de novo. Ah, tá. De 1 a 10. Agora esperar a Fran voltar. Eles estão revezando o Alan e a Fran. É muita energia, gente. É muita energia do ar para ficar. E hoje está fácil, hein? Só 10 pessoas colocaram a hashtag Programa Voando Alto, então vai ser fácil ganhar hoje. Opa. Voltou. Fran, número de 1 a 10. Tá, 9. Número 9, Alan. Quem que vai ser o grande sortudo ou a grande sortuda? Lembrando que tem que estar ao vivo. Tem que dar sinal de vida aí. Não é INSS, mas tem que dar sinal de vida para conseguir ganhar essa consulta aí. Nós passamos o contato depois da pessoa. A pessoa entra em contato com o Instituto Arpia, 1892-000-3848. Ele falou que mandou via WhatsApp aqui. Deixa eu entrar aqui então no WhatsApp para ver se eu consigo ver quem que é o número 9. Vamos ver quem será. Ah, ele tirou uma foto. Que pena que eu acho que eu não consigo publicar a foto. Ah, Piquerruchos Yorkshire. Está aí dos Piquerruchos. E, na verdade, cadê a dona Roseli? A dona Roseli está aí. Piquerruchos Yorkshire. Vai ter essa consulta aí com a Fran, se ela estiver ao vivo aí. Dá um oi, dá um sinal de vida, Piquerruchos. Não sou eu. Ah lá, aí, ó. Não sou eu. Então, é sua. Depois entra em contato, a gente passa para a Fran seu contato, entra em contato com a gente aqui do 18-92000-3848. Muito obrigado a todo mundo, obrigado, Fran, novamente. E nós vamos marcar uma próxima para ter mais tempo de entender um pouco mais dos cursos que você tem. Você tem um instituto também. Fala um pouquinho rapidamente do instituto, onde que as pessoas encontram você, que depois vai estar na descrição. Mas qual que é o nome do instituto? Churrari Healing. Churrari Healing. A gente vai estar colocando aí também para vocês. E lá tem várias informações da história dela e dos cursos também. Pessoal, até a próxima. Isso. Pessoal, segunda-feira que vem, 19 horas, Caixa Orgânica. Espero vocês na próxima live. Um beijo do Gordo. E até a próxima. Eber, obrigada. Valeu.